Thalita, dá para ficar rica na minha primeira renda extra? Depende do que é ficar rica para você. Tem pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo só porque realmente, de fato, querem pagar contas. Tem pessoas que estão aqui porque elas querem estruturar um negócio. E tem pessoas que estão aqui que só precisam, de fato, arrumar um dinheiro para esse mês. E eu vou te falar sinceramente quanto que dá para você ganhar de renda extra aqui na internet. E talvez você não goste muito da resposta. O primeiro mês não é sobre você ficar rica, é sobre você validar aquilo que você escolheu vender. É sobre você validar a renda extra que você escolheu começar a vender, a divulgar na internet. É você primeiro aprender a vender. É você ser boa em vendas, é você saber convencer a pessoa, é você saber persuadir de verdade a pessoa para comprar o seu produto ou o seu serviço. É você saber quebrar objeções. Se ela falar que ela não tem dinheiro, você precisa saber quebrar essa objeção. Se a cliente falou, depois eu vejo, você precisa entender, saber o porquê essa pessoa, porque ela se interessou tanto e depois ela disse, depois eu vejo. Se a pessoa fala, vou conversar com meu marido, você precisa entender por que ela disse isso. Vou conversar com meu marido, se ela ficou interessada no produto ou no serviço. Então, primeiro, você precisa validar o que você vende. Segundo, você precisa aprender a vender, quebrar objeções. Porque quando você não consegue vender de primeira e você também não sabe quebrar objeções, logo você quer desistir. Porque você ofereceu para 1, 2, 3, 4, 5, ninguém comprou, as pessoas te trouxeram ali objeções e você não conseguiu vender, porque você não sabe quebrar a objeção do não, ou do não tenho dinheiro, eu vou deixar para depois, isso te desanima. E aí você não vai querer vender mais, você vai falar que essa renda extra não é para você, que você não consegue vender. E você vai ter várias desculpas, mas o que você não enxerga ou não quer enxergar é que você precisa aprender a vender. No meu caso, quando eu comecei, eu não sabia que existia um curso de vendas. Eu não sabia que eu poderia aprender a vender. Eu não sabia que isso se aprendia, que tinha que estudar. Eu não sabia nada disso. Então, foi até engraçado, né? Quando eu descobri, eu falei, ué, então, de fato, eu preciso estudar, aprender a vender. Porque quando eu comecei com maquiagem, como vocês sabem, eu tentei vender para mais de 60 pessoas num dia e eu não consegui. Eu prospectei várias pessoas e eu não consegui. Mas por quê? Eu não sabia quebrar objeção. Então, quando você não sabe quebrar objeção, você não vende. Tá? Então, primeiro você precisa validar, depois aprender a vender. Terceiro é você testar preço. Às vezes o seu preço pode estar elevado demais para aquilo, ou se está vendendo muito, pode ser que está baixo demais. Então você precisa testar a qualidade do preço, ver o produto se realmente de fato é esse valor que você pode vender, mesmo que seja, por exemplo, no meu caso que eu tenho uma loja online de brechó. Eu preciso ver se realmente de fato esse valor é acessível, se esse valor tá bom para o meu público. Existem vários públicos diferentes, então tudo isso você precisa entender. E a gente entra numa parte de que vendas não é tão fácil como as pessoas falam, né? Trabalhar com renda extra, ter uma renda extra não é tão fácil como as pessoas falam e dizem e mostram na internet. Você precisa de fato entender o passo a passo ali da venda. Agora, se você fizer tudo certinho, se você fizer pontualmente, se você tiver constância, se você não desistir, se você não olhar para trás, se você não ficar escutando conversinha de pessoas, ou se você estiver contando com quem é uma pessoa para te ajudar e essa pessoa não te ajuda, se você não desistir, de fato, dá para você faturar mais de R$ 1.000 em 3 dias. Porque foi o que eu fiz. Eu tinha um pouquinho assim de experiência em vendas, como vocês sabem. Eu fui correr atrás, né? Porque eu não vendia nada de maquiagem, ninguém quis contratar o meu serviço de maquiadora. E depois eu fiquei sabendo que existia um curso de vendas ensinando a vender. Eu fiz esse curso, aprimorei os meus conhecimentos e voltei nessas pessoas e montei 2 turmas de automaquiagem. E eu não parei aí. Eu comecei a me interessar e estudar mais sobre vendas. Hoje eu sou mentora, tenho os meus alunos. Não só isso, mas eu tenho uma loja, eu tenho outro perfil aqui no YouTube falando sobre
a minha loja. Eu tenho outro perfil falando sobre vida pessoal e eu elevo a autoestima das mulheres. Então eu tenho vários empreendimentos aqui dentro da internet através dessa pequeno aprendizado que eu tive através das vendas. Então, falando especificamente da minha loja, isso só pôde acontecer depois que eu aprendi, depois que eu me dispus a sentar a bunda na cadeira e estudar sobre vendas. Então, sim, eu garanto para você que você consegue, fazendo passo a passo, você consegue tirar mais de 300 a R$ 1.000 em 3 dias, uma semana, depende da sua disponibilidade para trabalhar com a internet, trabalhar no seu negócio. E por que eu falo de tempo? Tempo é relativo. Eu tenho uma disponibilidade de tempo, você tem outra disponibilidade de tempo. Eu sou CLT, às vezes você não é CLT, às vezes você fica em casa, trabalhando em casa, então você tem mais disponibilidade de tempo do que eu. Às vezes você tem filho e eu não tenho filho, então a gente tem disponibilidades diferentes. Às vezes você trabalha fora, é CLT, e aí quando você chega, que é o meu caso, que é aonde eu vou trabalhar mais no meu negócio. Então a gente tem disponibilidades diferentes, mas o importante é a execução. É você executar. E na hora que você executar, porque eu acredito que o seu tempo é precioso e o meu também, na sua execução ela precisa ser precisa. Ela precisa ser certa para você não perder tempo naquilo que você está fazendo. Por isso que quando eu fiz a minha primeira live da minha loja, eu faturei mais de R$ 1.000. Mas foi algo pensado, foi algo estratégico, foi algo que eu planejei para fazer, tá? Eu não pensei na live hoje e abri amanhã. Não. Foi todo um passo a passo, todo o planejamento tá aqui na checklist, nesse material que eu preparei para vocês, tá? Então, importante é a execução, importante é você não desistir. A renda extra, ela não começa grande, ela começa pequena e repetida. Se você trabalha o dia todo e acha que não tem tempo para fazer uma renda extra, talvez você esteja pensando ou já trabalhando numa renda extra errada. Eu tenho a plena ciência, porque eu trabalho com renda extra, que se você estiver trabalhando com uma renda extra errada, você vai desistir. Por quê? Para mim, no meu caso, que sou CLT, eu acordo cedo, eu vou pro meu trabalho, a minha primeira energia boa é a energia da manhã, é quando eu acordo, é quando eu estou disposta a fazer algo. E toda essa disposição, ela vai pro meu trabalho, que não é para mim, é pro meu patrão. Então, eu acordo cedo, eu vou pro meu trabalho, e aí eu tenho 1 hora de almoço, e aí eu volto, chego em casa, eu ainda tenho os afazeres da minha casa, para depois sentar e começar a trabalhar na minha renda extra. Por exemplo, na loja, como eu ainda não tenho uma loja física, eu tenho que chegar em casa, montar cenário, montar manequim, pensar nas roupas, fazer as fotos, e isso leva tempo. Mas eu só faço isso se a minha vida estiver planejada. Por exemplo, se eu já tiver pensado no que eu vou fazer na janta, se eu já tiver adiantado a janta, se as roupas do brechó já estiverem fácil separadas para eu só vestir o manequim e tirar as fotos para ser algo mais ágil, algo mais rápido para mim. Então tudo isso depende de tempo, depende do cansaço, depende do dia, e aí eu separo em dias. Eu aconselho você fazer isso também, você separar em dias determinados para você fazer a sua renda extra. Por exemplo, eu trabalho a semana inteira de segunda a sexta, sábado e domingo eu estou em casa. Normalmente no sábado é o dia que eu trabalho com a internet, né, trabalhando nos meus canais, gravando os meus vídeos, e é onde eu também trabalho no meu brechó, né, na minha loja online. Então é o dia onde eu separo as roupas para vestir o manequim, e eu fico nesses 2 dias entre fazer as minhas coisas online e as minhas coisas real de casa. É cansativo, é muito cansativo, é exaustivo. Deixa aqui nos comentários se você passa por essa situação, igual a mim. Quero te conhecer. Mas o importante é você não desistir. Quando a gente trabalha com revenda, com brechó, a gente não precisa se preocupar tanto com o conteúdo. Quando a gente trabalha com revenda e já tem alguns clientes, já tem ali uma demanda, você não precisa se preocupar tanto com criar conteúdo na internet. Isso é importante, eu não estou dizendo que não é importante. É super importante se você quer mais clientes. Mas se você ainda não tem esse mais clientes, se você já tem ali clientes recorrentes
todo mês, você não precisa se preocupar com isso. É algo a menos, né, para você se preocupar. Ou seja, para você fazer dinheiro na internet, você não depende de viralizar um vídeo. Não, você só faz ali o que você precisa fazer bem feito, o que você já vem fazendo, né, dentro da internet. No meu entendimento, quem trabalha com renda extra precisa de um trabalho que não dê tanto trabalho, sabe? De algo que seja fácil no seu dia a dia. Como eu falei, a minha renda extra, que são os meus outros canais, eu consigo conciliar no final de semana, e o meu brechó eu também consigo conciliar durante a semana, porque durante a semana e também final de semana. No final de semana eu tiro as fotos, dia de semana eu só posto as fotos. Então não é algo que me demanda. Por isso que eu escolhi algo que caberia na minha rotina, no meu dia a dia. E no meu ver, é isso que você precisa fazer. Você precisa escolher uma renda extra que caiba no seu dia a dia, que dê para você fazer, que não te canse muito. Até porque, gente, a gente precisa também descansar, né? Não é só a gente quer fazer um dinheiro, mas a gente também precisa descansar. Não estou dizendo aqui que é fácil, não estou dizendo aqui que é impossível, óbvio que não. Até porque eu consigo e faço dinheiro até hoje com as minhas rendas extras. Então não é algo impossível. É possível, mas você também precisa saber os seus limites. Você precisa entender e encaixar a sua renda extra durante a sua rotina, no seu dia a dia, no que você faz. Deixa aqui nos comentários se você já tem uma renda extra, se você já trabalha com renda extra ou não. Se você quer começar a trabalhar com renda extra, eu tenho um material preparado e pronto para você começar do zero, se você ainda não começou, para você começar do zero a trabalhar com renda extra. Eu te ajudo a escolher qual é a melhor renda extra que caiba na sua rotina para você não desistir, e também te ensino estratégias de venda. Caiu meu caderno. Eu te ensino estratégias de vendas para você começar a aplicar e já ver o dinheiro aparecer na sua conta. Tá aqui no primeiro comentário fixado, é só você clicar e você já vai começar a trabalhar no seu negócio e não no negócio dos outros.